Reverendíssimo diácono, caros filhos, no dia de hoje a Igreja celebra o Domingo do Bom Pastor e vemos em meio a esta celebração esta realidade maior a qual o Senhor quer nos apresentar, este ato de relação que o Senhor quer ter conosco. O Senhor nos chama a este ato de intimidade. Em todo o tempo pascal, o Senhor nos chama a este encontro com Ele, esta unidade com Ele. E hoje, de modo particular, mostra o modo como quis dispor as coisas, o cuidado, a condução. Em toda a Sagrada Escritura, o Senhor então expressa isso, esse ato de identificação dele e do seu povo, um sentido de pastoreio, de condução, de guia rumo à salvação e à verdade. Em meio a isso, expressa este ato de como irá assegurar o seu povo, como irá conduzir o seu povo, como irá proteger o seu povo por meio do redil. Vemos o primeiro redil, aquele que o Senhor prepara, que forma, que conduz o povo de Israel. Esse primeiro sentido daqueles que foram chamados e guiados por Deus. Mas vemos este sentido em plenitude diante da vida de nosso Senhor, como este redil sendo a igreja. É aqui onde o Senhor nos chama, nos une, nos mostra a verdade, nos alimenta e nos conduz. E diante disso, assim podemos olhar para Ele e reconhecê-lo. Quem é o Senhor? Ele é o bom pastor, aquele que veio para nos conduzir, para cuidar, curar, limpar, para nos corrigir, para nos alimentar. E reconhecendo a Deus, reconhecendo a Cristo, também olhando-nos para nós e nos reconhecemos, porque não é um ato somente externo, mas eu também tenho que me reconhecer como aquilo que eu sou, em meio também a esta passagem. Quem somos nós? Somos as ovelhas, somos parte do rebanho do Senhor, a qual Ele guia, e que eu devo querer ser conduzido, que eu devo querer me deixar conduzir, me deixar cuidar por Ele. Mas o Senhor, em meio a esta condução que faz a nós, diante daquilo mesmo que como Ele se identifica como bom pastor, na sequência do Evangelho de São João, ele dirá deste mesmo modo: eu sou o bom pastor. O Senhor, Ele expressa esse ato de condução do seu povo, do seu rebanho, por meio de pastores. Pastores aos quais Ele escolhe, pastores aos quais Ele forma, pastores aos quais por Ele entram. Não é qualquer um que é pastor. Nem todo mundo pode dizer: eu sou pastor, pronto, e acabou. E não, o Senhor é bem claro ao nos dizer: aqueles que não entram pela porta, aqueles que não são identificados comigo, aqueles que não são aqueles que eu escolhi, esses são ladrões e assaltantes, que só vieram para matar, roubar e destruir, dispersar e confundir as ovelhas. Os pastores são esses, aos quais, configurados a Cristo, nos levam, nos conduzem às verdes pastagens, ao caminho que é Ele. Esses pastores, os bispos e os padres, os sacerdotes, são aqueles que nos mostram e expressam a imagem do bom pastor para nós. E diante disso, vemos esta missão
ao qual eles têm, de tal qual Cristo nos conduzir, cuidar, curar, corrigir e confortar. E por isso mesmo, quando olhamos os domingos da Páscoa, nos quais somos chamados a ter esta união com o Senhor, este domingo ele tem uma particularidade, porque diferente dos outros, onde o Senhor se mostra, estende a mão, neste domingo o Senhor tem exigências. Tem exigências para conosco, para com, em primeiro lugar, com os pastores. Os pastores são chamados a se identificar com Cristo. E devemos reconhecer isso neles, ao ponto de caminho que diz um padre, um sacerdote, seja qual for, é sempre Cristo. E é por isso mesmo que a eles é exigido o empenho no estar e no corrigir, no cuidar, na correspondência ao Senhor, em meio à transmissão da verdade ao seu rebanho, a este ensino, a educação, a conduzir a verdade, a conduzir a Deus, a salvação. Mas ao mesmo tempo, a exigência não recai neste domingo somente sobre os pastores, mas sobre as ovelhas também faz. Às vezes, quando olhamos diversas passagens, como o profeta Daniel e tantos outros no Antigo Testamento, onde o Senhor é incisivo, os pastores de Israel que dispersaram, não pode ser assim, eu vou ser o pastor a qual apacenta o meu povo, as exigências que o Senhor faz. Podemos pensar que a exigência é só de um lado. No entanto, quando olhamos bem a Sagrada Escritura, vemos que a exigência não é só assim. Recai também sobre o rebanho. Porque se em todo o Antigo Testamento sempre se alerta que as ovelhas devem ser atentas à voz dos pastores, que devem se deixar conduzir, o Senhor deixa muito claro no Evangelho: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Por vezes nós fugimos de Deus, por vezes nós não nos deixamos que sejamos nós ovelhas dele. E quando fazemos isso? Quando não escutamos o que ele diz, quando não sabemos obedecer, quando queremos o meu querer e não o querer de Deus, quando não queremos escutar o que ele diz, quando não queremos nos deixar ser conduzidos. Nestes momentos, nós fugimos. Somos como as ovelhas às quais São Pedro apresenta na segunda leitura, ovelhas desgarradas, que fogem. E o que acontece com uma ovelha que foge? Ela se fere, ela se perde, ela se machuca, se suja e fica à mercê dos lobos. O Senhor nos chama a este voltar, a este reconhecer, a este ouvir a voz dele, que é expressa por meio da voz dos seus pastores, daqueles a quem escolhe para poder ser por eles conduzidos. E assim o Senhor o faz, nos chamando a esta realidade mais profunda. E por isso vemos explicitamente na primeira leitura aquilo que São Pedro faz em meio aos Atos dos Apóstolos. Se o Senhor exige dos pastores a veemência, o empenho e a coragem para ir apontar, sacudir, corrigir e chamar a mudança, do mesmo modo chama as ovelhas a escutar e ver e contemplar a verdade,
e saber mudar de vida. Esse é o contexto que vemos, e é isso que nós somos chamados a uma mudança, chamados a nos deixar conduzir pelo Senhor. O simbolismo deste domingo é extremamente expressivo. Ver o Senhor verdadeiramente no cumprimento daquilo que anunciara, que Ele mesmo seria o pastor de Israel, fazer que o consequente de ser filho de Davi, que era pastor, mas além do simbolismo do próprio Senhor, temos junto a Ele um outro, o da Virgem Maria, ela invocada como a divina pastora, aquela que tem em seu colo, de um lado o bom pastor, e do outro a ovelha, buscando levar a este encontro e a esta união. Que nós possamos também ser por ela conduzidos ao bom pastor, para que Ele nos apacente e nos leve à verdade. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,